Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Gestão de Empresas com o seu MBA em Marketing, decidiu fazer toda a sua carreira, ou praticamente a sua carreira profissional no setor financeiro, assumindo hoje a vice-presidência da Portugal Ventures. E, portanto, tenho muito gosto em ter como minha convidada hoje a Teresa Fiuza. Olá, Teresa, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o meu convite. Olá, Silvia, eu aqui agradeço. É um gosto enorme estar aqui hoje a conversa consigo. Dizia eu, licenciou-se em Gestão de Empresas. Soube sempre que era neste mundo que se iria mover, se iria querer mover do ponto de vista profissional. O que é que levou a fazer na altura esta escolha? Não soube sempre, não soube nada. E eu, até ter de tomar a opção, 1 ou 2 anos antes, comecei a pensar mais nisso, o que é que eu vou fazer da minha vida. E eu tinha 2 coisas que gostava muito de seguir. Para já sempre gostei muito de números, de lidar com números. E, portanto, tudo o que tivesse a ver com números, matemática, poderia ser uma coisa que me interessasse, e daí esta área da gestão, da economia, fascinava-me. Mas, por outro lado, tinha aquele sonho, talvez, de infância, de poder vir a ser médica ou algo ligado à saúde. Fiz muitos testes psicotécnicos, conversei com muitas pessoas, na altura, para me aconselhar. E depois de todo esse trabalho, a conclusão que me deram para analisar, a mim e aos meus pais, foi: pode ir para qualquer uma das áreas porque vai sair-se bem. Portanto, eu agradeci imenso e decidi com o coração, que é aquilo que eu pratico ainda hoje, e pensei, não, eu, médica, eu sou tão impressionável com algumas coisas, não vai ser bom. Portanto, decidi ir para a gestão. E foi o que eu fiz. Depois, quando tive de decidir que universidade escolher, eu felizmente tinha boas médias e, portanto, poderia entrar em qualquer uma, decidi ir para o ISCTE. Na altura, a decisão era entre ISCTE e Católica e ISCTE. Era assim, para mim, na altura, no meu mundo, não é? Temos 18 anos quando fazemos decisões muito importantes na nossa vida. Eu sempre fui muito independente, eu sempre trabalhei desde os 16 anos em trabalhos de férias, o que fosse eu agarrava, sempre dei explicações, a anos mais novos e às vezes até no meu próprio ano. E, portanto, para mim eu pensei, ISCTE é uma universidade pública, eu não vou ser um encargo para os meus pais, Católica será, portanto, ISCTE. E foi assim que eu fiz a Organização e Gestão de Empresas no ISCTE. E ainda enquanto estudava, entrou logo no mundo do setor financeiro, onde foi exercer funções comerciais, na altura no Total Leasing. Na altura, no fim do meu 3º ano, portanto eu sou pré-Bolonha, o meu curso foi de 5 anos, e no final do 3º ano um professor que eu tive convidou-me para fazer um trabalho de verão, supostamente de verão, nessa empresa fantástica, quase acabada de nascer, chamada Total Leasing. Portanto, uma empresa de crédito especializado, de leasing financeiro, muito engraçada, com pessoas muito novas, com muita vontade de fazer coisas. Nós fazíamos muitas coisas que extravasavam as nossas funções naturais, porque tínhamos de fazer a empresa crescer e tínhamos de fazer o que era preciso. Não entrei logo como comercial, eu entrei para a área de gestão de cobranças e contencioso no início, e aprendi muito, porque ainda guardo comigo muitos desses ensinamentos. Portanto, o que é que nós vemos? Vemos o revés, não é? Onde a vida não é assim tão bonita e existiram coisas a correr mal. E, portanto, eu estudava muito os dossiês do ponto de vista como é que isto foi decidido, o que é que levou à decisão de se fazer este crédito e o que é que correu mal a seguir. Isso ainda hoje eu guardo comigo. Depois passei para a área comercial, sim. Depois houve uma altura em que, mais uma vez, mais nova, não é? E pensei, bom, eu agora já não gosto de fazer isto de cobranças e contencioso, quero ir fazer uma coisa mais ligada à minha área. E enviei currículos para uma série de sítios. E na altura a minha administradora, que era uma senhora com 40 anos, administradora, era a única executiva numa empresa com quem eu aprendi muito. Ainda hoje lhe devo muito. Encontrou um desses meus currículos, não é? Que tinha ido ter, na altura não havia esta coisa do RGPD como nós conhecemos agora. Alguém que recebeu e que lhe perguntou: olha, quem é esta Teresa Fiuza que trabalha aí contigo? E ela chamou-me e disse-me: mas o que é que quer fazer? Não, quer fazer outra coisa, área comercial? Não, é já e é aqui. E, portanto, não fui a lado nenhum e mudei de emprego dentro do meu emprego, que é uma coisa também interessante.
E é curioso que muitas vezes há exatamente isso, que também era na altura, mas há a sensação, e mesmo pessoas com mais experiência, que às vezes para mudarmos alguma coisa temos que mudar de empresa. E às vezes não é preciso. Não, e passou-se comigo outra vez. Mas muito interessante esta mudança de função dentro da empresa e a forma como se consegue ver a mesma organização com dois perfis completamente diferentes. Teresa estava a comentar que ainda hoje faz algumas coisas como aprendeu a fazer nessa altura. Esses primeiros anos de experiência profissional permitem-nos isso também, dão-nos um conjunto de bases que muitas vezes, uma série de anos depois, temos a convicção e sabemos que estamos a aplicar aquilo que aprendemos há tantos anos atrás. Temos a cassete ainda menos gravada, portanto mais propensa a que a aprendizagem fique, que interiorizamos de outra forma, acho eu. Mas ver esta perspectiva, não é? Eu depois, mais tarde, vim a conceder crédito, mas ter sempre esta perspectiva, o que é que pode correr mal? O que é que eu já vi que não funcionou quando a história parecia bater toda certinha ao início? Isso para mim é uma ferramenta que eu pratico, que eu uso na minha vida e vou usar em qualquer lugar que tenha, em qualquer organização em que esteja. A Total Leasing era uma empresa mesmo muito engraçada, porque há muitos anos, não é? Portanto, já agora, eu depois fiz os meus 4º e 5º anos já a trabalhar, porque o tal emprego de verão não foi emprego de verão, foi emprego para continuar e eu agarrei a oportunidade. Faltou-me dizer essa parte. E no 4º ano eu não me tinha inscrito à noite, portanto, o que é que eu fiz? Não fui a aula nenhuma, porque eu não estava inscrita. À noite estava dia quando eu não podia ir às aulas e trabalhava mesmo muitas horas na Total Leasing, então fui só aos exames, com muita ajuda dos meus colegas de turma que compreenderam e ajudaram, e estava com eles e fiz os exames e saí muito bem. No 5º ano aí sim, inscrevi-me à noite, até porque tinha de fazer um trabalho de projeto e tinha de ter um grupo e tinha de trabalhar com eles, mas foi assim uma aventura. Se eu premeditei isto tudo, absolutamente não. Não, agarrou, foi uma oportunidade que lhe foi dada, não aconteceu foi? E eu agarrei. A Total Leasing era uma empresa mesmo engraçada, estava eu a dizer, e nestes anos todos, nós já tínhamos um escritório sem papel. Era impensável. E depois tivemos uma fusão com outra empresa, na altura havia muitas fusões e aquisições, que foi a Soto Leasing, e era uma empresa completamente diferente da nossa, e portanto eu estive muito nova no Steering Committee, que deu origem depois à agregação destas duas empresas e portanto agregar, não sei se o termo é o melhor, mas culturas, formas, pessoas. Nós estávamos em Lisboa, ele estava no Porto, também foi muito rico para mim, foi muito rica esta aprendizagem, esta experiência toda. Depois quando foi para o BES Leasing e Factoring na altura, já foi como subdiretora comercial, portanto, no fundo agarrou em toda essa sua bagagem e foi assumir esta função de liderança. Como é que foi essa experiência, Teresa? Bem, aí foi premeditado, aí já foi. Nós na Total Leasing tínhamos uma empresa em que nós trabalhávamos muito, tínhamos uma rede de balcões, aliás duas, tínhamos a rede de balcões do Banco de OT Açores, que era enorme na altura, era um banco muito ligado às empresas, e do crédito predial português, portanto, uma rede imensa de balcões. Produzíamos muito, tínhamos muita produção própria, e foi aí que eu também aprendi muito. Eu, diretamente, ir bater a portas, não é, de empresas e empresários. Temos de ver que isto foi tudo há muitos anos, portanto, empresas e empresários, quase todos homens, eu uma miúda, mas sim, fiz o meu caminho, fiz sempre com convicção e fui-me saindo muito bem, mas apesar deste nosso esforço todo, nós nunca conseguíamos destornar o líder de mercado, que era uma empresa chamada BES Leasing, que tinha, à altura, muito menos balcões que nós, portanto o Banco Espírito Santo estava a fazer o início do seu caminho depois da grande transformação e portanto ia fazer o seu crescimento orgânico e a mim causava-me muita curiosidade como é que uma empresa com muito menos balcões que nós e sem produção própria praticamente era a líder de mercado e nós não. E portanto vi um anúncio no Expresso
a pedir uma pessoa para a líder de mercado, não dizia o nome, mas era o mesmo que dizer, líder de mercado nesta área do leasing financeiro. Eu vi já fora de tempo, já depois do anúncio ter terminado, mas ainda assim candidatei-me e fiz muitos exames e felizmente fui selecionada. E sim, vi uma outra realidade e a complementaridade entre as duas. Como é que se pode fazer a mesma coisa de formas tão diferentes e ser feliz de uma forma e de outra? Foi durante essa sua experiência profissional também que decidiu fazer o seu MBA? Foi. O que é que sentiu que precisava de ir aprender? Ou o que é que foi à procura na altura? Para já, eu fiquei sempre a pensar que eu devia ter ido para a Católica, mas não quis pesar os meus pais. E, portanto, eu fui fazer o MBA na Católica, mas não foi só por isso. Portanto, eu durante a minha licenciatura, e porque eu sempre fui muito dada aos números, fui sempre escolhendo aquilo que tinha a ver com finanças. Tudo o que tinha a ver com finanças, cálculo financeiro, as matemáticas, isso era a minha área de interesse. Desenvolvendo-me na área comercial, que depois foi por onde a minha carreira acabou por ir, eu comecei a ter um fascínio muito grande pelas áreas do marketing, do pensamento do consumidor, da forma de se fazerem escolhas. Eram áreas que me interessava muito aprofundar, queria saber mais. E queria saber mais na Católica. Então eu fiz um MBA com especialização em marketing, onde para além de aprender muito, de facto, de muitos conteúdos muito interessantes com professores espetaculares, portugueses e estrangeiros, e alguns que são portugueses, mas que dão aulas no estrangeiro e vêm cá fazer só o semestre de verão, e portanto temos essa possibilidade de estar cá em Portugal. Conheci muita gente interessante, porque os meus colegas não eram pessoas da mesma área que eu, não eram todos, havia muitos engenheiros de áreas diferentes e que estavam a fazer coisas incríveis, que eu achava, meu Deus, não era, arquitetos, havia um cirurgião plástico, portanto pessoas que em determinada altura das suas carreiras queriam saber mais sobre gestão e que foram fazer este MBA, portanto alargou também muito o meu leque de conhecimentos e de interesses por áreas diferentes, pessoas diferentes, de sítios diferentes, de idades completamente distintas e com uma componente internacional que eu também privilegiava, portanto gostei muito. Dei o tempo por muito bem emprego, claro, sempre a trabalhar ao mesmo tempo, não é? Era isso que eu ia perguntar, Exigente. que essa conciliação não é uma conciliação fácil de fazer, porque o MBA é também algo bastante exigente. É bastante exigente, em trabalhos, em estudo, em leituras, em preparação. Sim, é muito exigente, mas valeu cada minuto que apliquei nesse meu MBA. Eu adoro estudar, Silvia, eu adoro estudar. Eu já fiz tantos cursos e tantas coisas. Havia uma coisa que eu também tinha, assim, para mim, que era um sonho, era ir fazer qualquer coisa em SEAD. E fui. Muitos anos mais tarde, um banking program, e também foi fabuloso para mim. Ainda agora acabei de fazer um curso em cybersecurity. Eu não paro de estudar. Tem que ver também com a curiosidade, não é? Com a vontade de ir desenvolvendo outro tipo de competências e ir abrindo um bocadinho o leque do nosso conhecimento. E querer aprender, querer saber o que é, o que está, como é que se faz agora. É uma coisa que não nos larga, não é? Já no antigo BES, hoje Novo Banco, em diferentes centros de empresa, com as mais diversas locações geográficas, esteve vários anos numa função de uma direção corporativa. O que é que foram estes anos? Porque havia, e eu volto a reforçar o tema dos diferentes pontos geográficos, foram alguns anos, mas foi também mudando muito desse ponto de vista, que nem sempre é também muito fácil de gerir. Como é que foram estes anos nestas funções, Teresa? Foram fabulosos. Eu adorei trabalhar no Banco Espírito Santo. Foi uma casa para mim, era um sítio onde eu me sentia completamente em casa, porque não só gostava do que fazia, gostava muito dos meus colegas, sentia-me bem, sentia que era um grupo onde eu completamente pertencia. Pertencia e era acolhida, portanto era tão win-win. E ainda hoje tenho grandes amigos de lá, que eu já nem me lembro que foi lá que os conheci, mas fizemos um percurso de vida em conjunto e, portanto, é uma marca muito positiva na minha vida. Eu passei da BES Leasing para o Banco Espírito Santo, assim também um bocadinho mais ou menos como mudei dentro da Total Leasing.
Se calhar ao contrário da maior parte das pessoas, eu quando tive o meu primeiro filho, achei que tinha uma responsabilidade adicional. E em vez de passar, que se calhar seria o mais normal, pensar, eu agora vou refriar um bocadinho a minha carreira e vou me dedicar mais à maternidade, eu pensei, não, eu agora tenho um ser humano que depende de mim e que eu quero que se orgulhe de mim quando for mais crescido e quando conseguir compreender estas coisas da vida. E, portanto, eu vou fazer mais pela minha carreira. Eu não quero estar numa empresa que só tenha uma área, monoproduto. Eu quero fazer banca de uma forma abrangente. E estava ainda de licença de maternidade quando me convidaram para ir para outro banco. E eu aceitei e disse na BES Leasing, eu vou para um banco, vou para outro banco. E ligaram-me do Banco Espírito Santo, não do BES Leasing, do Banco Espírito Santo, dizendo, Teresa, porquê que se vai embora? Pessoas que eu tinha muito lá em cima, mas que nem sabia que me conheciam. Porque é que vai embora? Eu expliquei, porque eu quero uma coisa abrangente, mas se quer uma coisa abrangente, nós temos aqui um banco, porque é que vai para o outro? Não vai. E não fui. E não fui, e ainda bem que eu fiz, porque o BES Leasing era uma coisa, eu gostei muito desta experiência. O banco foi completamente a minha praia, a minha casa. Sim, passei por vários centros de empresa, em vários sítios, com dimensões diferentes. Aprendi muito, trabalhei muito, sofri muito, porque passei lá também esta parte da troika e esta parte em que foi tudo muito difícil para o sistema empresarial e, portanto, eu sempre trabalhei com empresas, é preciso dizer isso. E em 2009, portanto, o mundo com a dificuldade em que estava, eu decidi que ia engravidar do meu segundo filho. Tenho que dizer que na altura eu era diretora de centro de empresas, não havia, tinha havido mais uma ou outra minha diretora de centro de empresas que já não existiam e, portanto, eu era a única. E senti essa responsabilidade também. Portanto, o que é que eu fiz? Organizei tudo no centro de empresas que liderava para que ele pudesse estar muito tempo sem mim, se fosse o caso, porque uma pessoa nunca sabe se vai ter de estar em casa, se vai ter, não é? Mesmo durante a gravidez. Portanto, se me acontecesse alguma coisa, ou mesmo depois, portanto, estava tudo organizado. Engravidei logo, e fui falar com o meu chefe e dizer, olha, eu estou grávida, mas não se preocupe, porque está tudo tratado para os próximos, pelo menos 6 meses ou um ano, está tudo. E ele deu-me os parabéns, um grande homem que eu tenho para mim, como também quase que posso dizer que é um mentor, o Bernardo Espírito Santo, o meu chefe na altura. Levantámos, abraçámos, demos parabéns, então disse, eu tinha pensado aqui noutra coisa para si e o que me está a dizer não muda absolutamente nada. Portanto, eu não sei, acho que nunca se sabe como é que corre. Vai correr tudo bem. E, portanto, 3 meses depois estava-me a passar do centro de empresas pequenino que trabalhava como um relógio suíço, já tinha tudo, para o maior do país, tinha 1,5 bilhão sob gestão. 1,5 bilhão sob gestão na altura da troika, com muito imobiliário, os negócios muito difíceis, tudo a cair e, portanto, era preciso não só diversificar desta área do imobiliário, como agarrar o que estava, agarrar a equipa, fazer alterações, pôr a funcionar, motivar, pôr novamente nos lugares cimeiros do ranking e, portanto, era assim um misto, não é? Eu costumo dizer que nesse ano eu tive 2 filhos, o Miguel e este centro de empresas muito grande. E sim, felizmente correu tudo muito, muito bem. Deixa-me só interrompê-la, não perca a linha de raciocínio, porque tenho muita curiosidade em fazer esta pergunta. Quando lhe foi colocado esse desafio em cima da mesa, já grávida, ponderou dizer que não? Não, nunca. Não ponderei dizer que não um segundo. Porque eu sabia, para já era uma coisa que, quer dizer, um desafio era uma coisa que não se podia dizer que não. Mas mesmo que tivesse essa tentação, depois de ter ditas circunstâncias, me terem posto tão à vontade, eu sabia que tinha uma rede de segurança e, portanto, eu sabia que mesmo que não corresse bem, acho que não tinha dedos apontados. E sabia que não podia dizer que não, porque eu sou mulher, ainda mais grávida, darem-me essa responsabilidade, que no fundo era uma promoção muito grande, era uma visibilidade muito, muito grande. Eu não podia fazer isso às outras, porque às outras que viriam atrás,
porque eu acho que me ficava mal a mim também poder fazer, mas de facto não hesitei. Depois, quando tive meu filho, aí eu pensei, eu não vou passar por isto tudo outra vez, ou seja, eu não vou estar agora 6 meses de fora e voltar e fazer isto tudo zero, porque custou, não é? Porque é difícil, as horas são longas e numa circunstância especial. Então eu fui novamente falar com o meu chefe e fui dizer, eu decidi que vou fazer uma licença de maternidade muito pequena. Eu nem sabia que há um limite legal, ao que ele me respondeu, eu nunca lhe pediria uma coisa dessas, não se preocupe. Não, eu não quero, eu quero. Vai correr tudo bem, o meu filho está feliz, tenho um apoio espetacular e, portanto, vou estar perto de casa. Isto é só psicológico, não é? Porque se eu tiver ou sentir a necessidade de ir ver a meio do dia, eu vou. Posso não ter um horário tão completo, mas eu prefiro fazer assim. E, portanto, e foi assim que fiz. E mais uma vez, eu sempre senti esta responsabilidade. Eu não queria nunca que se pudesse dizer que uma pessoa é mulher, é grávida, estava grávida, teve um filho, deixou a grande responsabilidade que lhe deram, que isso pudesse vir a ter impacto na decisão de mais tarde poder ter mais mulheres neste lugar. E há pouco, quando conversávamos sobre parte desse tema em off, é uma coisa connosco próprias, não é? Por muito que o entorno possa pensar em julgar qualquer tipo de decisão, cada uma de nós, cada uma das pessoas envolvidas nesse tipo de situações é que sabe o que é que deve decidir para si, o que é melhor para si e para o seu entorno. Exatamente, e para o seu núcleo é tal e qual isso. É uma negociação. Eu acho que foi uma negociação de mim comigo, porque as opções que eu via, mulheres que chegavam a determinados lugares tomarem era ou não tinham filhos ou tinham só um. Mas eu acho sempre que sou capaz de conseguir tudo. Portanto, eu queria ter um segundo e queria ter naquela altura e achava que conseguia fazer o resto. Depois achava também que o meu trabalho era uma coisa importante, era uma coisa que me dava felicidade, eu tenho de dizer isto, dava-me felicidade de trabalhar, estar, fazer, construir. Iria pôr muito mais triste ver que alguma coisa eventualmente, e pode ser, enfim, poderia correr tudo bem, mas eu achava que se não estivesse naquela altura, porque estava muito formatado à minha maneira, que se poderia de alguma forma desmoronar-se ou perder-se muito do trabalho que eu não fiz sozinha, a minha equipa também, e tudo que nós andámos a trabalhar poder de certa forma ficar beliscado. Portanto, tentei tudo e olha, consegui. O que é que depois em 2014 muda? Foi? Pois foi. Tem uma nova casa a partir de 2014. Como é que foi essa mudança? Como é que foi esse novo desafio a que se propôs? Porquê que muda, Silvia? Porquê que muda? Em 2014, até meio do ano, um bocadinho mais, estava a ser um ano espetacular. Foi o ano em que eu fui a INSEAD. Eu, que achava que se um dia estivesse lá pelo menos de visita ao campus, era uma coisa ótima, fui lá fazer um banking program. Conheci pessoas da banca com gajos muito séniores pela Europa inteira. Vi outras maneiras de fazer, de trabalhar pessoas, culturas, coisa que eu adoro, e tive momentos espetaculares. E outras coisas que se passaram na minha vida que foram também muito boas. Nesse ano espetacular, 2014, estava eu de férias quando o BES faliu. E como eu fui tão feliz, eu não consegui voltar a encontrar a mesma felicidade quando voltei de férias e vi o novo banco no lugar do BES e não fui capaz de resistir àquela tristeza. E, portanto, procurei outro sítio e, felizmente, foi fácil e mudei para o Montepio, que eu achei na altura que era uma dimensão diferente, mas uma coisa mais ou menos parecida com o Banco Espírito Santo. Foi o que me pareceu. Aí tive a possibilidade de fazer a mesma gestão das empresas, mas a um nível mais elevado, portanto, com acompanhamento dos centros de empresas do país inteiro, numa direção de empresas, onde eu era diretora adjunta,
E tinha esta área das médias empresas, era uma direção do país inteiro, e lá dentro tínhamos as médias, que era a minha área de preferência, as grandes e os institucionais. E, portanto, foi muito rico em termos de conhecimento de pessoas, de outras formas de trabalhar também, outra cultura. A cultura do Montepio é uma cultura muito especial, que se demora a entrar e a entender, e outro tipo de segmentos de negócio. E, portanto, foi para mim também muito, muito interessante poder ir para o Montepio nesta área e sentir também que havia muita coisa ainda para fazer e que eu podia dar o meu contributo com a bagagem que tinha anterior e que levava comigo para as minhas funções. Durante algum período também simultâneo, a Teresa era membro não executivo do board da Lis Garante. Assim. A minha pergunta é: como é que um membro não executivo de um board pode também ele aportar valor à organização? Tem essa obrigação. Eu fui administradora não executiva da Lis Garante, nomeada precisamente pelo Montepio, portanto, por nomeação do Montepio. Os não executivos hoje em dia têm um papel muito importante, que é o papel de, mais do que fiscalizar, é desafiar a gestão corrente da empresa. É um papel que nos obriga a estarmos muito atualizados em termos regulatórios, que hoje em dia na banca e no sistema financeiro prolifera, não é? A regulação, e temos de estar compliant com ela, e portanto, para poder desafiar os outros, eu própria tenho de saber o que é, como é, saber se está bem feito, para poder exigir, desafiar e o que é que seja. Portanto, foi também uma grande, grande experiência. E entretanto, como já não estou no Montepio, deixei de estar nesse lugar. E deixe-me só reforçar o papel da garantia mútua em Portugal, que é um sistema que fez 20 anos no ano passado, e é muito importante porque empresas que não tenham uma garantia para oferecer, e que seja importante para um banco poder conceder o financiamento com uma garantia, encontra ali uma forma de aportar uma garantia ao banco e que pode ajudar, quer para a concessão de crédito, mas sobretudo para ter condições melhores, não é? Em termos de spread, prazo, o que seja. Portanto, a garantia mútua tem um papel muito importante no nosso sistema financeiro. A Teresa tem mais ou menos 30 anos de experiência profissional no setor financeiro. Olhando para a sua carreira neste setor, o que é que sente que de alguma forma, por um lado, foi sempre agarrando e fazendo com que tenha ainda hoje esse brilho nos olhos quando fala no tema, mas também como é que tem sentido a evolução desse setor em Portugal? Bem, é um setor que se tornou muito, muito regulado por razões que nós conhecemos e que não são todas de imposição nacional, não é? Muitas são de imposição europeia. Tornou-se regulado e tem de ser, não é? E o sistema financeiro hoje é diferente. E, portanto, trabalhar na banca hoje, eu diria que é menos divertido do que foi quando eu comecei a trabalhar há 30 anos atrás. Isso confesso. E a evolução acho que é muito por aí. E nestas gerações mais novas, enquanto que na minha geração, quando nós saíamos da faculdade e pensávamos num sítio para trabalhar, bancas e consultoras, não é? Portanto, era muito aquilo recrutador Hoje eu não vejo que esta geração mais nova veja como tão interessante ir para a banca, porque tem menos capacidade de progressão, eventualmente. Foi um setor que sofreu muito e, portanto, as progressões estiveram durante muito tempo congeladas ou niveladas, e, portanto, é um setor que tem sofrido, e eu gostava muito de poder dizer que no futuro poderíamos vir a ter algo como aquilo que eu encontrei lá atrás, mas vejo difícil. Mesmo o balanço dos poderes dentro daquilo que é um banco alterou muito. E, portanto, é toda uma vida nova. A Teresa é, como eu dizia no início, hoje em dia a vice-presidente executiva da Portugal Ventures. O que é esta sua aventura atual? É uma aventura muito boa, é um sítio onde eu gosto muito de trabalhar. É uma aventura na qual eu estou daqui a pouco há 2 anos, ainda há menos de 2 anos.
E na realidade eu às vezes, com tantos anos de banca e sistema financeiro, pensava o que é que mais eu sei fazer na vida? Eu só sei fazer isto, foi isto que eu fiz a minha vida inteira. E quando fui convidada para este lugar, eu de imediato achei, isto tem tudo a ver comigo, mas é que tem tudo a ver comigo. Porque eu posso usar aquilo que aprendi e que vi acontecer, que de certa forma também é uma aprendizagem, ao longo destes anos, com as empresas, com os empresários, porque as histórias vão se repetindo, Sílvia. Há muita coisa que acontece e que já sabemos mais ou menos como é que vai acabar se não tomarmos a medida A ou a B. Agarrar nisso e na minha rede de contactos que eu fui criando ao longo destes anos e poder aplicar, ajudar estas empresas mais pequenas que se estão a criar, algumas já não são tão pequenas assim, mas aplicar neste mundo do empreendedorismo, eu acho que é uma felicidade imensa. E eu trabalho numa empresa pública, portanto eu tenho zero a ver com política, zero a ver com partidos, ligações partidárias não tenho, mas sendo uma empresa pública e, portanto, nomeada pelo Ministério da Economia, eu sinto mesmo, e tenho mesmo orgulho disto, que estou a contribuir com aquilo que sei e posso para o desenvolvimento do empreendedorismo, portanto, para servir o meu país. Basicamente é isso. E fico mesmo muito, muito feliz que assim aconteça. É todo um mundo novo, não é? Nós estamos a ver as empresas do amanhã. Estamos a ver hoje aquilo que se vai passar a seguir e é uma responsabilidade também muito, muito grande. Que era essa a minha próxima pergunta, no sentido de como é que é, ou seja, como é que se faz isto de alguma forma estar no centro da decisão sobre investir ou não investir, de alguma forma, naquilo que são exatamente isso que acabou de dizer, as empresas do nosso amanhã. Investir ou não investir, acompanhar rondas ou não acompanhar as empresas como, que é muito mais, não é? Apresentá-las a quem, como é que podemos fazer, onde é que podemos ajudar. Mas a decisão de investir, portanto, quando a decisão chega a nós somos 3 membros no Conselho de Administração, já passou por um processo muito, muito grande, não é? Portanto, já há uma triagem muito grande até chegar a nós. Desde a nossa equipa, muitas vezes até os nossos parceiros de ignição, quando nos enviam empresas com potencial para investir, eles próprios já fazem uma seleção. A nossa equipa seleciona. Reunimos sempre um painel de peritos internacionais da área em questão, internacionais ou nacionais, enfim, da área em questão, para que ajudem com os seus insights para ver se faz sentido, não faz sentido, se aquilo já existe, não existe, se o mundo precisa, uma coisa assim. Fazem-se muitas due diligence. Quando chega a nós, imaginem o Shark Tank, é mais ou menos isto que nós fazemos. Portanto, fazem-nos uma apresentação, um pitch, e nós colocamos as nossas questões todas e no final, já depois de se ir embora, reunimos com a nossa equipa e vemos se há um go ou não go. O que é que nós valorizamos? Portanto, além das competências técnicas todas, e se muita gente antes de nós teve a oportunidade de se pronunciar sobre a matéria, olhamos muito para a equipa, porque ter uma startup é preciso uma resiliência, porque um dia parece que vamos mudar o mundo e no outro dia parece que afinal esta empresa não tem amanhã. E no dia a seguir logo se vê onde é que estamos nesta roda que é a vida. Mas é preciso poder de encaixe para isto. Portanto, a equipa, ser resiliente, ser combativa, e não é uma pessoa, é uma equipa. A equipa estar a tempo inteiro é muito, muito, muito importante. A tecnologia também, muito importante. Saber se existem coisas dentro deste género espalhadas pelo mundo, porque no empreendedorismo e nas nossas startups portuguesas, nós só investimos em startups portuguesas ou que tenham uma presença significativa em Portugal. Elas não podem e não o fazem, não olham para Portugal como o seu mercado. O seu mercado é o mundo. E, portanto, nós não estamos a competir com quem está na porta ao lado, nós estamos a competir com uma outra empresa, startup que exista, que esteja nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou em Inglaterra, e, portanto, temos de ver tudo o que existe, é um mercado muito global. E nisso nós, portugueses, temos sabido aproveitar as características que nos levam a conseguir acompanhar esta globalidade do mercado, globalização do mercado.
Temos cada vez mais pessoas, uma vez mais, a levantar a mão e a pensar, eu vou criar a minha própria empresa? Nós temos em Portugal 2.200 startups, com gente muito, muito boa. Eu acho que ajudou muito também o programa Erasmus, está no estrangeiro, e esta abertura ao mundo ajuda-nos imenso. Sim, temos founders muito bons, temos uma academia muito boa, e procuramos também a academia internacional. Existem muitas ligações e muitas pontes que se fazem, que são em nosso benefício, nosso, do país e do empreendedorismo nacional. Existem fundos montados em Portugal que também ajudam. De 10 anos para cá, o panorama é completamente outro. Há 10 anos pouca coisa existia, hoje está muito diferente, e acho que Portugal tem sabido aproveitar. Existe muita gente a levantar a mão? Sim, acho que sim. Se existem muitas mulheres a levantar a mão, acho que deviam ser mais. Nós, no nosso portfólio, que é grande, temos só 22% de mulheres como CEOs das empresas. E nem é só CEOs, founders ou co-founders. E pensando um bocadinho nisto, gerações tendencialmente mais novas, se calhar já não devia haver este gap. Mas pensando na forma como nós muitas vezes pensamos e nos autolimitamos, uma startup é propensa a falhar, já sabemos. E nós mulheres temos muito receio de lidar com os falhanços. Eu penso que é por isso, mas quando nós começamos a falar muitas coisas, acho que é meio caminho andado para em conjunto encontrarmos soluções. A Teresa também é uma referência, participa em inúmeros programas também de mentoria, quem sabe também para alavancar o mais que possa e dar um bocadinho de si também aos outros nesse sentido. E há pouco falava também naquilo que para si era o tema INSEAD e a oportunidade de ter ido e estudar, porque a Teresa é também um dos membros fundadores em Portugal do INSEAD Human in Business. Sim. O que é este projeto também, Teresa? Este projeto começou assim com juntarmos. Foi uma coisa muito simples, juntarmos e vamos lá falar um bocadinho sobre isto e vamos lá todas dar mais empowerment umas às outras, que eu acho que é uma coisa que muitas vezes não fazemos. Falar é ajudar, é elogiar, é tirar, não serão tirar dúvidas, mas ajudar a resolver temas. E basicamente é um núcleo onde podemos encontrar uma outra casa também, um caminho, um suporte. Mas sim, Sílvia, eu gosto de fazer e sinto essa obrigação, não, necessidade, é uma necessidade porque me faz bem a mim também, o give back. Eu passei por algumas coisas e se calhar hoje não passaria pelas mesmas se alguém me tivesse alertado. Eu vou-lhe dar só um exemplo, eu creio que nunca contei isto assim em público, mas eu quando comecei a trabalhar e durante os meus, se calhar, 10, 12, 13 primeiros anos de carreira, muito tempo, eu não me maquilhava, não pintava as unhas, não usava saltos altos, não vestia saia, não tinha nada de pele à mostra e, portanto, ninguém me disse que tinha de fazer assim, nem eu própria me disse a mim que tinha de fazer assim. Eu achava que era assim porque o que eu menos queria era que quando olhassem para mim vissem uma mulher ou uma rapariga, uma miúda na altura. Eu queria que vissem one of the guys, portanto não me queria destacar nessa matéria. Penso que isso hoje já não existe, eu hoje se calhar também não teria feito assim, não sei, mas gosto de ver essa evolução e de falar de coisas que, situações pelas quais nós passamos e que hoje não seriam normais, mas que poderiam ser na altura, como dizerem-me, mas não vinha um diretor falar comigo. O diretor sou eu. Ou, acho que falar e incentivar para que se levante a mão, para que não se sentem nas filas de trás, para que ocupem o seu lugar e para que saibam que têm sempre algo a dizer e algo que seja relevante. Eu não tenho a mínima dúvida que a primeira limitação está em nós e, portanto, acho que temos de passar isso só para que esta aprendizagem, este percurso, que provavelmente tem de se sentir um bocadinho, mas que seja mais rápido. E essa partilha permite isso, não é? Esta partilha neste tipo de grupos formados com este objetivo permite isso. Caramba, eu também já passei por isto, não é?
E o facto de falarmos e de darmos publicidade a estas coisas também nos faz ter mais à vontade a falar. Mas Sílvia, eu também faço o mesmo. Eu tenho mulheres que eu considero muito e a quem recorro quando tenho os meus temas, que continuo e continuarei a ter e que sei a quem me dirigir e nunca fico sem uma resposta, uma ajuda, um aconchego, um carinho, um incentivo ou um ralhete. Teresa, desde o início da nossa conversa que estava a mencionar a sua curiosidade, a sua vontade por aprender, por continuar sempre a estudar. O que é que uma mulher como a Teresa lê, por exemplo? O que é que eu leio? Ultimamente leio muito pouco porque o tempo não abunda. Mas o que é que eu li? Sempre li muito Kundera e sempre gostei muito. Ainda não li o último e quero muito ler o último. Portanto, vou aproveitar agora a pausa das férias para o fazer. Mas assim, se eu puder dar 2 exemplos, li um livro que achei interessante da Melinda Gates, chamado Ganhar Asas e Voar. É um livro muito simples, que relata coisas e que nos deixa um bocadinho a pensar de coisas que ainda existem nos dias de hoje, em países mais distantes dos nossos, porventura, ou não. Mas alguns sim, como o casamento infantil, como a obrigatoriedade das mulheres tomarem conta da casa, ou de não poderem estudar, ou a dificuldade no acesso a contraceptivos, que faz toda a diferença. Na desigualdade de oportunidades e também no grande papel que as mulheres têm no mundo tecnológico e que têm de assumir o seu lugar para lá chegar, para que o mundo lá chegue em conjunto. Eu este livro gostei muito, livro muito simples, mas que me fez pensar. Outro que eu gosto muito, este já li várias vezes e sempre que leio encontro coisas diferentes, é engraçado, que é o Pensar Depressa e Devagar, do Daniel Goleman. Baseado numa série de investigações que foram fazendo ao longo dos anos, percebe-se e relata-se que nós temos 2 sistemas de pensamento, um mais ligado às emoções e outro mais racional. E dependendo daquilo que estamos a viver, daquilo que são as nossas prioridades, chamemos assim, na nossa vida pessoal ou profissional, nós usamos mais um sistema ou outro, ou achamos que usamos. Mas o que é engraçado é que cada vez que eu leio este livro, eu encontro coisas diferentes que me chamam a atenção. Se calhar estou a usar sistemas diferentes das várias vezes que eu leio, não sei. Mas gosto muito. Teresa, em jeito de terminarmos a nossa conversa, qual é que acredita que possa ter sido o momento mais desafiador da sua carreira? Sílvia, muito honestamente, eu acho que o momento mais desafiador da minha carreira ainda está por chegar. Acho que o futuro pode trazer desafios e eu acho que devemos sempre pensar nisso. Eu mudei de carreira, de emprego, de setor, quase com 50 anos. Portanto, eu acredito que o melhor e o mais desafiador está para vir. Teresa, quero agradecer-lhe uma vez mais a sua disponibilidade, mas quero também agradecer-lhe a forma como se coloca nessa predisposição, de facto, um bocadinho falava de servir o país e eu acho que a Teresa se coloca muito na predisposição de servir o outro e que o outro ajude também à própria progressão do nosso país e, portanto, vai fazendo isso de alguma forma com as pessoas com quem se vai cruzando e daí, quando falamos sobre a Teresa com algumas pessoas, tão facilmente a Teresa ser de facto dada como uma referência e como alguém que vale mesmo a pena conhecer e, portanto, quero agradecer-lhe muito também por isso. Sílvia, muito obrigada, gostei imenso de estar aqui e muito obrigada pelas suas palavras tão generosas. Continuarei sempre a dar o meu melhor e vou sempre achar que não é suficiente, mas essas palavras de incentivo são as que nos alimentam. Obrigada, Sílvia. Obrigada, Teresa. Obrigada. Até ao próximo Profiler.